Vamos lá, eu vou fazer essa atividade junto com vocês. É meio que um projeto simples, certo? Deixa eu salvar isso aqui como outro nome. Enfim, eu vou fechar. Vou abrir ela aqui de novo. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, são várias planilhas que se comunicam entre si para você chegar na conclusão. Essa pesquisa produto, eu acredito que vai ser a última que nós vamos mexer. Primeira que nós vamos mexer aqui, e eu acredito que talvez nem dê tempo a gente concluir ela hoje. A gente vai começar ela hoje. Aí quem for conseguindo fazer durante esses dias, amanhã, no fim de semana, pode ir fazendo aí. Eu acredito que a gente vai concluir ela segunda-feira, caso nem todo mundo tenha conseguido concluir ela ainda. Porque ela é muita coisa que a gente tem que fazer aqui. Apesar de não ser muito difícil. Primeira planilha que a gente pode tentar fazer aqui, pessoal, essa planilha tabela de preço, a segunda. Porque na tabela de preços vão ser gerados valores que ajudam na conclusão de outras planilhas. Por exemplo, eu preciso da informação de valor unitário para poder chegar na informação referente aqui, ó, a planilha de entrada, o preço dos produtos, certo? E na saída também, eu preciso ter a informação necessária para poder chegar nos resultados referentes à planilha de estoque mesmo, que é a terceira. Vamos ver primeiro aqui a tabela de preços. Primeiro caso, o que ele diz? Fazer cálculo do preço de venda, baseando-se na tabela de preço. O comentário aqui ainda está até errado, está com R, é um E. Pronto. Na tabela de preço de compra e na de porcentagem de lucro. E ele já diz basicamente o que deve ser feito aqui. Ó. É um PROC-V multiplicado por outro PROC-V, somado com outro PROC-V. Por quê? Porque a gente tem que adicionar essa porcentagemzinha aqui, ó, de 10%. Essa porcentagem aqui vai ser exibida através de um PROC-V. E o valor unitário aqui de cada produto vai ser retornado aqui também através de um PROC-V. Então, você precisa pegar o PROC-V do valor, multiplicar pelo PROC-V da porcentagem, para descobrir qual é o percentual, e somar esse percentual, mais uma vez, no PROC-V do valor, para poder chegar no resultado de fato. O que a gente pode fazer logo de cara aqui é dar nome para algumas tabelas que nós vamos utilizar. Eu vou selecionar esses dados aqui, produtos e valores unitários, e vou dar nome. Eu vou chamar ela, ó, como ela se chama tabela de preço de compra, eu vou abreviar isso, vou colocar TPC, certo? Aqui na minha caixa de nome. Dá o zoom aqui, ó. Na minha caixa de nome, eu usei o termo TPC, para abreviar a tabela de preço de compra. A outra se chama porcentagem de lucro, certo? E eu vou chamar ela de tabela de porcentagem de lucro, por exemplo. Então, vou selecionar esses dados aqui e as porcentagens, e eu vou chamar essa daqui de TPL. Beleza, pessoal? Com essas duas planilhas nomeadas, fica mais fácil realizar o meu PROC-V sem que eu tenha que ficar colocando cifrão para travar na hora de puxar para baixo. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 50 centavos, multiplicar com 10% para descobrir o valor exato e somar de volta com esse valor. Só que eu preciso fazer isso utilizando o PROC-V, para retornar cada um desses valores aqui. Então, a gente vai fazer isso mais em PROC-V. Então, a gente vai fazer o primeiro PROC-V para retornar os valores unitários, onde esse é meu valor procurado, TC1. A minha matriz tabela está aqui, ó. Eu chamei de TPC. O meu número de índice de coluna aqui é quanto, pessoal? 2. 2, exato. 1 ou 0? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 0. 0, porque eu quero correspondência exata ou falso. Se você vai botar verdadeiro, ele vai procurar pelo valor aproximado e aí não vai dar exatamente aquele valor. Ele vai parar no valor mais próximo que tiver a ele.
confundir. Vezes o PROC-V, PC1 é meu valor procurado, e a minha matriz tabela é a que eu chamei de TPL. O índice de coluna aqui também é 2 e 0, porque eu quero correspondência exata. Fazendo isso, eu só vou ter o valor do percentual, 5 centavos. Eu preciso somar ao PROC-V referente ao valor do produto. Então, basicamente, é o primeiro PROC-V aqui de novo que você repete. Fazendo isso, você consegue chegar nos valores exatos. Entenderam aí, pessoal, a lógica que foi aplicada aqui? Certo? Então, vocês vão aplicar essa lógica e puxar para baixo. E se quiserem, podem até aplicar a máscara de contabilidade. Deixar a fórmula aqui à mostra para vocês. Ó. Facinho, né? Começamos fácil, né? Prof, Oi. deu certo já consegui, daí eu fui já para a entrada. Certo. A parte eu fiz a descrição, pegando a tabela que tem no estoque, com PROC-V, e a parte de idade e quantidade, data e quantidade, eu deixo em branco? Data e quantidade são valores que nós vamos colocar a bel prazer mesmo. São valores que nós mesmos vamos estipular. Ah, tá bom. Ah, mas tem quantidade inicial, na real, lá na tabela de estoque. Eu uso essa na quantidade ou não? Pronto, vamos conferir aqui. Podemos prosseguir, pessoal? Dá um minutinho, tá acabando de copiar. Beleza. A gente vai já conferir, porque tem colunas que no comentário ele diz assim, a informação irrelevante. Quando a informação irrelevante é a informação que nós mesmos podemos definir. Se eu não me engano, a data é uma dessas. É, também. E a quantidade também. Pronto. Porque tem que ver, na lógica, qual é a diferença de quantidade inicial para a quantidade que ele está colocando aí. Pode ter uma diferença. Ah, não tem relevante na quantidade, não. Só tem na data, irrelevante. Na quantidade não tem. Então, provavelmente, ele pega essa quantidade inicial mesmo. Beleza. A gente vai conferir aí já já. Tá bom. Já acabei. Beleza, né, pessoal? A gente pode prosseguir, turma? Sim. Tá. Eu vou só aplicar a máscara de contábil aqui. Acho muito feio. Boa noite, professor. Boa noite. Essa tabela, essa planilha tá onde? O senhor jogou no grupo, foi? Não, essa daqui é a... Você vai baixar... Tem que copiar, né? Não, você vai baixar a atividade 12 lá do ambiente virtual. Tá bom, então. Beleza? Baixa lá. Estamos lá, que daqui a pouco eu volto rapidamente para fazer uma breve revisão sobre essa tabela de preços. Vamos ver aqui. O que é que a gente já pode fazer? Ó? O que é o total de entradas? Fórmula que retorne o total de entrada de produtos relativo à quantidade na planilha de entrada. Então, para chegar nesse resultado, a gente tem que mexer aqui. Planilha de entrada. O código, primeiramente, ele informa o seguinte. Ó, validação de dados em lista, buscando o valor de código da planilha estoque. Mas essa validação de dados já foi feita. Certo? Então, a gente pode simplesmente... Vamos preencher por ordem mesmo. PC1, 2, 3. Eu acredito que esse PC deve ser peça. Né? Um componente, uma peça do estoque, um componente do estoque. Porque, basicamente, ou simplesmente é o código referente. Né? Agora, eu não sei qual se tem uma definição exata para essa sigla aí. 8... 9. Professor, no meu não aparece nada disso, não. Essa setinha para colocar PC1, PC2, PC3. Tu tá aqui na entrada? Tô na entrada, tá esse código de descrição. E o meu também, eu tô reparando que não tem essas setinhas vermelhas que vem Aqui em no cima. comentário.
Também não tem isso, não. Busca valor corresponde ao código escolhido da planilha estoque. O meu não tem nada disso, não. Tá aqui código, descrição, data, quantidade, preço, tudo direitinho. Na coluna de descrição de preço tem o PROC-V. Mas não tem essa setinha aí para baixo quando eu coloco qualquer célula da coluna A, não. Não tem as descrições, né? Isso, os comentários, né? Então, Nem os comentários nas descrições lá da linha 1. estranho. Tu já salvou o arquivo ou não? Tu só tá mexendo nele depois que abriu? Não, eu já salvei, mas se for para poder tirar e botar outro, eu boto também, tem problema não. Tu pode baixar de novo, Ariane? Baixo sim, vai fazendo a aula então que eu vou adiantando aqui. Beleza? Então a gente só vai completar, né? IPC10, aí quando chegar no IPC10, vamos colocar aqui, sei lá, um 3 de novo, e aqui um 9 de novo. A descrição é o PROC-V. O PROC-V para retornar o nome do produto referente ao código. A gente tem isso aqui na tabela de preços. Ó. Na tabela de preços, não, estoque. Pronto, aqui na estoque, ó, tem uma coluna código e ao lado uma coluna descrição. Então é para retornar essa informação. Quando a gente fez o PROC-V aqui até hoje, as formas que eu vim fazendo com vocês, eu dizia que vocês selecionavam a tabela toda, certo? Mas não precisa selecionar a tabela toda, pessoal, se vocês não quiserem. Basta você selecionar o intervalo de uma forma que as colunas que você necessite para chegar no resultado estejam dentro da seleção. Por exemplo, a minha entrada na descrição vai ser um PROC-V, certo? Atenção aí, pessoal, que a nossa tabela foi feita aquela formataçãozinha, vocês estão vendo, né? Então, quando é feita essa formatação, alguns dados modificam. Quando a gente selecionar a célula A2, que tem PC1, não vai aparecer A2, certo? O que acontece? Ó? Entre colchetes, @code. O que isso significa? O colchetes, para indicar que a gente está trabalhando a coluna código, certo? Por isso que aparece o código aqui dentro da fórmula, certo? O arroba é para indicar que a célula da coluna código que está selecionado está na mesma linha corrente a qual nós estamos utilizando a função. Certo? Como o PROC-V está na linha 2 e a célula da coluna código também está na linha 2, aparece o arroba na frente. Eu sei que é um pouco confuso de entender esse conceito a princípio, mas deu para vocês pegarem, basicamente, pessoal, o que está querendo dizer? Então, isso só acontece quando você formata como tabela. Você pode repetir, professor, que eu fiquei meio confuso. Pronto, vamos lá. Quando a gente formata como tabela, sempre que vocês vão selecionar os dados dessa tabela, você não aparecem mais células, e sim a coluna referente àquela célula que está selecionada. Então, o que acontece? Eu estou selecionando uma célula pertencente à coluna código. Então, aparece o quê? Colchete, code. Igual nós fizemos ontem. Vocês lembram das funções que nós fizemos ontem? Que entre colchete aparecia o rótulo da coluna? Sim. Se eu selecionasse toda a coluna código, aconteceria isso aqui, code. Se eu seleciono uma célula qualquer da coluna código, code, aparece A6. Normal. Agora, se eu seleciono uma célula que se encontra na mesma linha que eu estou fazendo a função, a função está na B2, linha 2. Eu vou selecionar a célula da coluna código que se encontra também na linha 2, no caso A2. Aparece @code. Se eu seleciono outra célula, aparece A3. Mas se eu seleciono uma célula que está na mesma linha da função, aparece @code. Tranquilo? Certo. Beleza, vamos lá. A nossa matriz tabela agora precisa conter
duas informações importantíssimas para que a descrição do produto seja retornada: os códigos e as descrições. Não é isso, pessoal? Para poder receber o meu resultado. Então, aqui na tabela de preço, não, perdão, na tabela estoque, vocês vão clicar na tabela estoque. Não precisa selecionar a tabela toda, como nós viemos fazendo no PROCV até hoje. Basta selecionar a coluna que tem os códigos e a coluna que tem as descrições. Só essas duas. Tranquilo? Tranquilo. Ponto e vírgula. Qual é o nosso índice de coluna para retornar as descrições? Dois. Dois. Exatamente. Ó. Então, eu vou fazer aqui em cima. Ó. 2. O tipo de intervalo que eu quero é exato ou aproximado? É exato. Então, é 0. Ou falso. Fazendo isso, a gente chega aqui no resultado e ele retorna a informação CD. Deixa eu mostrar a fórmula aqui de novo para vocês. Ó. Eu fui para a planilha TB, a planilha estoque, perdão, e o que eu selecionei? Ó, TB estoque. O que é TB estoque? TB estoque é toda essa tabela aqui, ó, é o nome dela. O que acontece? Ao fazer a formatação como tabela, se vocês forem lá em ferramentas de tabela design, o nome que foi dado para essa tabela foi TB estoque. Certo? Por isso que aparece aqui, ó, no meu PROCV, TB estoque. Aí, entre colchetes, aparece código, 2 pontos, colchete e descrição. Significa que eu selecionei quais colunas? Coluna código e coluna descrição. Por isso que, ao invés de aparecer A2 a B11, aparece o nome das colunas, ó, o nome que se encontra aqui, ó, código e descrição. Tranquilo, turma? Beleza. Para praticar, ao invés de puxar para baixo, quem está tendo dificuldade, eu aconselho tentar fazer manualmente pelo menos mais uns 2 PROCVs aqui, só para ter certeza que está entendendo o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Beleza. Agora, professor, me tirou uma dúvida. Ah, Tá certo que na primeira linha vai ficar um @code ali, né? Porque é a nova identificação na mesma linha que está sendo inserida a função, né? Se a gente for arrastar isso, qual vai ser a alteração que vai ocorrer nesse campo? Ele vai fazer o cálculo baseado normalmente em cada célula correspondente? Apenas com essa referência? Vai porque quando você puxar para baixo, o seu PROCV agora está na B2, não é isso? Isso. Qual vai ser a linha corrente da B2 agora? Essa daqui. A3. Beleza? Certo. A função entende isso daí. Então, pessoal, 2 minutinhos para vocês fazerem. Ó. Eu quero que vocês façam as descrições, certo? E aí eu vou dar um tempinho para vocês concluírem, tentarem fazer pelo menos umas 2. Atenção, não puxem para baixo, pessoal. Façam isso aqui, certo? Ó. Ctrl, Enter. Aliás, eu acredito que dá para puxar para baixo. Deixa eu ver aqui. Dá para vocês puxarem para baixo também. Mas tentem fazer, quem está tendo dificuldade, tenta fazer só para exercitar, para ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui. Porque eu sei, tipo assim, eu acho mais prático realizar os cálculos dessa forma. Mas quem está vendo pela primeira vez, basicamente está meio que reaprendendo a como jogar os argumentos dentro da função. Porque muda um pouquinho. Tranquilo, turma? Então, vou Beleza. dar um tempinho, só o tempo que eu vou pegar aqui minha água, certo? Enquanto vocês tentam fazer aí, 2 minutinhos. Professor,
Vamos lá, pessoal. Deu certo? Deu, né? Professor, Oi. quando foi a partir da segunda linha, fazendo o manual, tem uma informação que ela é acrescentada dentro da função. Quando eu coloco @código, né? Quando eu seleciono a coluna A, e quando eu vou passar para a planilha estoque, aí ele aparece a informação das colunas. Quando eu seleciono, aparece assim, aquela hashtag tudo, né? Aparece TB estoque, e dentro do colchete, né? Aparece código, descrição, e também aparece essa nova informação, hashtag tudo. Aí eu fiz um teste, né? Eu finalizei o PROC-V e ele calculou normalmente. Mas o que é esse hashtag tudo? É porque quando você seleciona a tabela toda, aparece esse tudo, ao formatar como tabela. Ah, entendi. Mas o interessante é que eu não selecionei a tabela toda. Foi só as duas primeiras linhas, como o senhor fez. Vamos entender aqui, ó. Se eu der o igual... Professor, Oi. tô totalmente de fora, minha tabela não tá igual. Então, Não sei o que aconteceu. os comentários não estão aparecendo. Não, nem os comentários. E nem quando clica aqui em cima do código ou na A2, dessa planilha aqui de entrada, não aparece para mim PC1, PC2. Estranho. Muito estranho. Pois faz isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, então. Tá. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te enviar essa planilha aqui do jeito que eu fiz. Eu vou botar no grupo, tu baixa para ver se essa tá certo. Deixa eu salvar aqui. Tá ok, obrigado. Pronto, aí tu já deleta essa daí, que vou passar essa. Tá, vou deletar logo. Pronto, Ariane, pega ela lá, baixa ela lá. Certo. Ó, o que acontece aqui, só para a gente entender. Ó. Se eu dar um igual e selecionar a coluna código, aparece TB estoque código. Se eu seleciono as duas colunas, aparece TB estoque, descrição, porque eu estou selecionando a coluna código e a coluna descrição. Se eu seleciono a tabela toda, aparece, ó, sem o cabeçalho, aparece TB estoque. Se eu seleciono incluindo o cabeçalho, aparece TB estoque tudo. Tranquilo? Ah, então apareceu no caso porque eu incluí o cabeçalho das duas primeiras linhas, por isso que apareceu esse tudo. Exato. Deixa eu ver. Assim, tá certo. Isso, foi assim que eu fiz. Por isso que então não precisa, professor, eu selecionar o cabeçalho, basta só as colunas e as informações. Né? Exatamente. Certo.
As datas, vamos colocar assim, eu vou colocar 1/9. Pronto, vamos colocar assim, puxa para baixo, deixa assim tudinho. 1/9, aí fica 1, 2, 3, 4, não tem problema. Não tem relevância. Ó. Data da compra é irrelevante. Essa quantidade aqui é quantidade comprada desse item. Deixa eu ver aqui uma coisa. Na tabela estoque. Tem quantidade inicial, quantidade mínima, quantidade máxima, quantidade atualizada. É a quantidade inicial mais total de entradas e total de saídas. Não. Esses valores aqui a gente que coloca mesmo aleatoriamente. Vamos colocar 10, 5, 5, 15. Não, vou colocar teclado 100, gabinete 10, monitor 20, memória RAM 25, processador 10, alicate 5, pasta térmica 5, mouse 50. Aí tem outro alicate aqui, aí, que foi como se fosse uma outra remessa de vendas, que dessa vez foi 10. Coloquem esses valores aqui, pessoal. E atenção, vocês vão fazer o PROC-V para preço. O que ele diz aqui? Ó? PROC-V para descobrir o valor unitário de compra do item e multiplicar pela quantidade. Então, vocês vão fazer um PROC-V. Atenção aqui, pessoal. O PROC-V que vocês vão fazer aqui tem que pegar o valor unitário aqui, ó. Esse aqui. O valor unitário aqui, ó. Esse carinha aqui. E tem que, no final, multiplicar esse PROC-V do valor unitário pela quantidade de produtos. Beleza, pessoal? Beleza. Então, é o PROC-V que se baseia naquela tabela de preço final versus o valor multiplicado pela quantidade. Exatamente. Certo. Façam aí.
Voltei. Ariane, deu certo? Oi, professor, agora deu sim. Ótimo. Eu sim só estou perdida. Vou fazer com o senhor para poder me inteirar aí das coisas. Certo, mas tu entendeu que o PROC-V que foi feito aqui... Naquela de 55 centavos e tal, naquela primeira eu consegui pescar. Depois eu não pesquei não, que eu estava no ouvir. Mas eu vou entrar. Vai indo aí. Se surgir dúvida, eu chamo o senhor. Tá, vamos fazer o PROC-V para o preço, pessoal. Ó, o meu valor procurado é esse carinha aqui, certo? E a matriz tabela por preço se encontra aqui na tabela de preços e é essa planilha aqui, ó, essa tabelazinha que a gente realizou os cálculos para retornar esses valores unitários. Beleza? Aí, voltando para cá. Meu índice de coluna é 2, eu vou apagar o nome da planilha que aparece. Meu índice de coluna é 2 e 0 porque eu quero exato. E tudo isso tem que ser multiplicado pela quantidade. Então, o que acontece? Esse PROC-V vai me retornar o valor unitário lá, né, 55 centavos, por exemplo, e vai multiplicar pela quantidade, 55 centavos vezes 10, para determinar o preço do total que foi vendido. Dá entre, ó, 5,50. Tá, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente deu nome para isso e deu nome para isso. Eu vou dar nome para essa tabelinha também, certo? Para facilitar na hora de puxar para baixo, eu vou selecionar essa tabelinha e vou chamar ela de TPV. A gente tem TPC, que é essa daqui, TPV, que é essa, e TPL, que é essa. Então, eu tenho uma tabela de preço de venda. E agora eu vou refazer meu PROC-V de novo. Esse é meu valor procurado. Ariane, tu entendeu por que fica @code quando eu seleciono o meu valor procurado? Não, pessoal, essa parte eu não pesquei, não. Por que aparece @code e não aparece A1? Não. Porque a célula, quando você formata como tabela... Estou ocupado. O curso. Quando você formata como tabela, sempre que... Ei! Alô? Pronto. Sempre que você formata como tabela, quando você seleciona uma célula que se encontra na mesma linha corrente da função, ao invés de aparecer A1, vai aparecer o nome da coluna onde aquele valor se encontra. Se eu selecionar uma informação que não está na mesma linha da função, está em outra, aparece a célula normal, A8, A6, A12, mas sempre que você seleciona algo que está na mesma linha da função, aparece arroba e o nome da coluna. Se eu selecionar CD, ó, arroba descrição, arroba data, arroba quantidade, como eu quero PC1, aparece arroba code. Deu para entender? Entendi sim. Beleza. A nossa matriz tabela é a tabelinha que está lá na outra planilha, que eu chamei de TPV. O número de índice de coluna é 2 e 0, porque eu quero uma correspondência exata. Esse valor tem que ser multiplicado pela quantidade. Tranquilo? Fazendo isso, você pode dar Enter. Dá um duplo clique ou arrasta para baixo, você chega aí nos resultados da coluna toda. E aí, galera, tranquilo? Professor? Oi. O meu eu coloquei aqui igual, PROC-V, abriu parênteses. Quando eu cliquei lá naquele A1, que eu achei que fosse aparecer o arroba código, o meu apareceu um montão de coisa aqui. Table, underline, 3, colchete, esta linha, um monte de coisa aqui. Aperta ESC e tenta fazer a função de novo. Tá bom. Mesma coisa. Tu consegue me mostrar a tua tela para eu ver o que está acontecendo? Com certeza eu não sei fazer isso. Olha aqui, ó.
tu abrir o Meet, vai ter aqui embaixo, certo? Apresentar. Quando tu clicar em apresentar, aí tu Não, vai... mas eu não tô assim, não. Eu tô ouvindo, né, e assistindo no celular e fazendo os exercícios no meu computador. Ah, entendi. Não consigo fazer essas graças todas, não. Eu vou ver se eu consigo apagar isso aqui tudo. Não sei por que que tá dando isso mesmo. Tem alguma Quando eu configuração. colocar uma arroba aqui esse manual, ver se vai. Bota assim, colchete, arroba, código, fecha colchete. Aí olha se quando tu faz isso, o A1 fica selecionado. Peraí que eu tô vendo aqui. PROC V, abre parênteses, colchete, arroba, código, só code, né? Isso. E fecha colchete. Misericórdia. Fechei. Não selecionou lá, não. Pois faz o seguinte, Ariane, ó. Vou deixar isso. Não, peraí. Tira essa função aí, seleciona qualquer célula da tabela e verifica se aparece essa opção aqui em cima. Ó. Ferramentas de tabela. Aonde fala de novo? Design? Ferramentas de tabela design. Tem essa opção aí para ti? Tem, design, tem. Clica aí e olha nome da tabela. Tem TB entrada. Nome da tabela não, tá Table 3. Tu tá na tabela de entrada mesmo, né? Planilha É, entrada. de entrada, essa 10, 5. Até preenchi a quantidade, 10, 5, 5, 100. Pois apaga e bota TB entrada. E dá Enter. Não entendi, fazer o quê? Apaga o nome da tabela que tá aí e deixa igual o da minha. Apagar tudo. A sua tá TB, Entrada. Só isso. TB entrada. botar maiúsculo. Porque o que está acontecendo... TB entrada. TB entrada. Dá Enter? Isso. Beleza? Mas aí tá errado também. Para colocar TB entrada, eu não tenho que selecionar a planilha toda? Não. Não precisa selecionar a planilha toda, porque quando você formata como tabela, não precisa mais você selecionar a tabela toda para fazer uma alteração. Basta selecionar uma célula dessa tabela. Tá. O que estava acontecendo? Provavelmente o nome que estava aparecendo era o nome anterior, que não era TB entrada. Mas agora, ó, peguei aqui, dei igual para que ver, abri o parênteses, cliquei lá no A2, apareceu TB entrada, colchete, jogo da velha, esta linha, fecha colchete, um monte de coisa, não sei que de achar isso não. Vamos passar. Espera aí, é o 2016 a versão que tu está usando do Excel? Eu acredito que sim. Se eu pudesse ver o que está acontecendo, seria melhor, mas... Então vamos fazer o seguinte, que eu também estou já meio enrolada aqui e estou atrasando a aula. Independente do nome que aparece, ao clicar, tu consegue entender a célula. Aparece esta linha no lugar do arroba, mas o arroba, ele significa isso, esta linha. Na verdade, o arroba não aparece em lugar nenhum. Agora que está aparecendo isso aqui tudo, TB, entrada, colchete, eu estou vendo que fica aqueles quadradinhos brilhantezinhos, tá no A1, tá selecionando o A2, aliás, o PC1. Então, Aí depois disso eu vou dar ponto e vírgula e vou escrever isso daí, TPV 2 e 0, para ver se vai. Isso, mas tu deu esse nome para aquela tabela, não deu? TPV? TB entrada, dei. Eu não mudei só ali, o nome da tabela. Aqui, ó, presta atenção. Nessa planilha de tabela de preços, eu selecionei essas células aqui, ó, e chamei de TPV. Aqui, não, essas primeiras eu vi. A TPC, a TPV e aquela de porcentagem. Isso aí eu já nomeei. Então pronto, então você pode usar sim TPV aqui. Tá, obrigada. Multiplica pela quantidade, provavelmente vai aparecer esta linha e tal, do mesmo jeito, acho que não vai aparecer arroba quantidade. Tá.
Deu certo? Tô preenchendo aqui, tô copiando. Tem que diminuir. Diminui um pouquinho a sua tela, porque a minha tá... Isso, obrigada. Esse arroba quantidade, essa tabela aí é de algum lugar? Não, é essa quantidadezinha aqui que você vai selecionar, porque vai ser multiplicado por esse valor. Tá, vou ver se... Peraí, vou apagar que eu tenho escrito. Vou abrir o colchete. Não abre o colchete. Seleciona. Ah, não? Só bota Não vezes e seleciona o 10. Porque, É, ó, apareceu a mesma coisa. TB, entrada, estalinha, quantidade. Vamos deixar assim mesmo. Depois eu peço para alguém ver isso aqui, que eu não vou saber fazer mesmo. não, mas às vezes às vezes quando você fecha, salva, fecha, abre o arquivo de novo, essas coisas não acontecem não. Ah, tá. Enfim, aí tu vai dar enter e Uhum. puxar para baixo. Expandir aí a... Deu 5,50. Podemos prosseguir, pessoal? Podemos. Beleza. Saídas. O que é que diz aqui nas saídas? As saídas vai ser a mesma coisa da quantidade, pessoal, da planilha entrada, perdão. A data vai ser uma informação que a gente vai preencher irrelevante, a quantidade também, é quantidade vendida deste item. Validação de dados que impeça que valores sejam digitados nessa coluna quando o validador for maior que zero. O que vai acontecer? A gente vai aplicar uma validação de dados aqui, vocês vão já entender o que vai acontecer aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui, turma, ó. Eu quero que vocês selecionem toda a coluna, os valores de código, ó, porque não tem validação de dados aqui, certo? Ó. Vocês vão selecionar de A2 até A11, pode selecionar todas as células, e lá na guia dados, vocês vão aplicar validação de dados, permitir lista, que a gente já conhece, já sabe como é que funciona, e fonte, vocês vão clicar na caixa de texto de fonte, quais vão ser os valores referentes à fonte. Aqui na planilha tabela de preços, ó, PC1 a PC10. E depois vocês vão dar OK. Beleza? Beleza. Ó, ao fazer isso, todas as células vão ficar com a validação de dados, ó, com a lista referente aos valores dos produtos. Certo? A gente bota PC1, 2, 3, até vai preenchendo, pode ser em ordem mesmo, afinal aqui a gente está só vendo como esses recursos funcionam. Obviamente, Professor, pode fazer de novo, posso, por favor. Você vai selecionar todos os valores da coluna código. Depois, você vai na guia dados e clica em validação de dados. Onde tem permitir, você muda de qualquer valor para a lista. E a fonte, certo? Clica na caixa de texto fonte, vai até a tabela de preços, e a lista vão ser esses produtos aqui, ó, PC1 a PC10, que está lá na planilha tabela de preços. Então, quando eu clico em fonte e tabela de preço, ó, não clica, não vai em tabela de preço, não vai para estoque, ele está em saída, ele fica em saída. Não, mas tu clicou na caixa de texto, fonte, aqui dentro da caixinha. Na fonte? Aparece... Tá, espera aí. Quando tu clicou, tá com essa barra de texto dentro e tudo, ó. Isso. Até aumentei ela aqui, ó. Tá dentro em fonte, tá o cursor piscando dentro de fonte. Aí tu não consegue clicar na planilha tabela de preços. Não vai. Ainda fica fazendo aqui, tum, tum, tum. Peraí, Você deve inserir uma fonte. De novo. Eu tô em saídas. Seleciona, isso, Aí selecionei o código do A2 até o A11. Isso.
Aí fui lá em validação de dados, Lista. permitir lista, fonte. Cliquei na fonte, aí saí e fui lá em tabela de preço, ó. Tô clicando, não vai. Faz assim, então, ó. Ao invés de clicar na barra de texto, clica nessa seta aqui, ó. Já cliquei, já tinha para cima, ela diminui a coisinha. Ó, nem assim tu consegue ir para a tabela de preço. Não vai, tô presa aqui dentro da planilha de saída, ela não vai para a planilha de preço. Estranho, o teu Excel não está deixando tu fazer comunicação. Eu vou passar essa aula e vou pedir pro Marcos vir aqui amanhã para ele poder mexer nesse computador, botar um Excel mais avançado. Não é a primeira vez que estou tendo essa dificuldade na aula, não. Estranho. É. Não, mas você vai fazer o seguinte, ó. Você vai, dá para fazer assim, ó. Você vai lá em tabela de preços, seleciona de PC1 a PC10, certo? E na caixa de nome você chama de, vou botar prod de produto. Beleza? Deu certo? Deu certo, Ariane? Oi, desculpa, eu estava falando, mas estava fechado o microfone. Eu vou dentro dessa tabela de preço de compra, produto, aí seleciono do PC1 a PC10. Isso. Aí dá um nome qualquer. Eu chamei de prod, de abreviação. Prod. Tá, Dá. Prod. Ok. Aí agora Aí você volta para a saída, volta lá na saída, seleciona de A2 a 11. seleciona, validação, E aí, lista, e aí você vai fonte. Aí escreve prod na fonte? fazer prod. Não. A igual a prod. E dá OK, vê se dá certo. Deu. Ai, deu, Apareceu professor. as variações agora aqui do lado, né? Apareceu, aquela setinha para baixo. Pronto. Aqui sempre tem uma segunda forma de fazer algo que não está dando certo no Excel. Se não Tá deu, bom, obrigada. tem sempre o plano B, né? Pode ficar tranquilo. Agora, Valeu. ó, vocês vão fazer o PROC-V na descrição, que nem foi feito na entrada, vai ser feito para a saída. Aquele mesmo PROC-V, certo? Ó, PROC-V, onde o valor procurado está aqui, ó, é o PC1. A matriz tabela está lá na coluna estoque de A2 até B11. Provavelmente na tua tabela, Ariane, vai ter alguma divergência da minha, mas Provavelmente. vai dar certo. Certo? Então, ó, seleciona um, depois ponto e vírgula. A matriz tabela, para a matriz tabela você vai até estoque e vamos selecionar de A2 até B11. Depois, ponto e vírgula. Você pode até fazer aqui por cima. Pode fazer até aqui por cima. Depois de selecionar a matriz tabela, ponto e vírgula 2, porque o índice de coluna é 2, ponto e vírgula 0, porque a gente quer uma correspondência exata. Vocês podem dar Enter e puxar para baixo aí depois. Professor, Oi. esse preço aí é o preço do, como é que se diz, de venda? Aqui no caso ó, é entrada, né? É como se tivesse comprado os produtos. E aqui é a saída, é como se eu tivesse vendido eles. Certo? Tá até diferente aqui, pessoal. Perdão, ó. Agora que eu Então, vi. a gente usou a segunda tabela. Tabela de preço de compra e tabela de preço de venda. Aqui na entrada, o preço que tem que ser multiplicado é a tabela de preço de compra na entrada. Certo? Então a gente pode simplesmente, ó, depois vocês podem ir lá em entrada
simplesmente mudar de TPV para TPC, não precisa mexer muita coisa não. Porque eu tinha chamado aquela tabela de preço de compra. Perdão, automaticamente ele já corrige tudo. Não mudou muito, só já alterou tudo. Isso. Beleza, pessoal? Vocês entenderam aí? Pequeno equívoco só. Aqui o que tem que ser multiplicado nessa de entrada é o preço de compra. Já na saída é preço de venda. E aí as datas eu vou colocar 10, 9. Vou mudar aqui a máscara para ficar só abreviada. Quero que a data exiba só dias. Está no mesmo padrão? Não, não está. Vou colocar. Já sei como é que eu faço. 10 de setembro. E aí ele repete o padrão. Certo, pessoal? Na data vamos colocar assim, ó, 10/7. Vocês podem colocar 10/7, puxar para baixo, que eu acredito que ele repita o padrão. Professor, pode Oi. botar na fórmula da descrição, porque o meu tá dando ND, nada. Certo. Não tá mostrando esse @code. Tu selecionou a 1 lá no começo? Como assim? Eu selecionei aqui do lado do código. Pois é, o teu valor procurado, tu pegou mesmo o A1 e mesmo assim não está dando certo? Quando eu apertei, eu selecionei quando eu apertei Enter, não foi. A tua matriz tabela está igual? Tá igualzinho, só não tá mostrando esse @code. Vou tentar fazer de novo. Está mostrando o que no lugar do arroba código? Está mostrando A1, o que é? Só tá mostrando PROC-V, TB Stock, não tá mostrando Não, o @code, só ele. É só o seguinte, coloca um ponto e vírgula na frente do TB Stock e antes do ponto e vírgula seleciona A1. Acho que foi só um termo que deve ter pulado sem querer. Agora foi. As quantidades aqui eu vou colocar 3, 1, 2, 5, 4, 10, 5, 6 e 4. E esse PROC-V, beleza? Vai multiplicar os preços de venda da matriz tabela TPV, agora sim é TPV, tabela de preço de venda, o índice de coluna 2 e 0, porque eu quero exato, e isso vai ser multiplicado pela quantidade. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. A gente vai fazer agora uma pequena alteração aqui na quantidade, que eu me lembrei do negocinho. Ó. Aqui tem que ser feita a validação de dados primeiro. Impressa aqui está me dando uma dor na vista de olhar. Impressa eu acho que é assim, né? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vocês vão selecionar todos os valores de dados, certo? Ó, vocês vão selecionar de D2 a D11, beleza? Vocês vão lá na validação de dados e onde tem permitir, vocês vão colocar número inteiro. Em número inteiro, vocês vão colocar mínimo 1, máximo a gente pode colocar um valor, vamos dar uma margem para um valor bem alto, que é um valor que a gente sabe, tem certeza que não vai conseguir alcançar mesmo. Vou botar aqui 2.000.
E aí vocês vão clicar. Peraí, dados está entre. Ah, então pronto, ó. Não precisa nem estar entre. Coloca assim, ó. É maior do que. E aí coloca 0. Certo, pessoal? Onde tem dados, vocês colocam é maior do que e 0. E aí vocês vão dar OK. Fazendo isso, você impede que seja colocado, ó, o que ele quer? Ele quer que impeça que sejam digitados nessa coluna quando o valor for, na realidade é 0. Impeçam que valores sejam digitados nessa coluna quando o validador for maior que 0. No caso, por exemplo, se eu colocar 0, ele não permite. Ele só deixa você colocar valores a partir de acima de 0. Tranquilo, pessoal? Todos vocês conseguiram entender o que foi feito aí? Professor, tem que botar, é diferente dia lá em dados, É maior do que. maior do que. Isso, maior do que, você especifica que só pode ser colocado valores maiores do que 0. Aí não precisa botar número, não, tipo, tem máximo, aí bota 0 ou deixa 1? Só 0. 0. Aí sempre que você tentar colocar 0, ele não vai deixar. Tranquilo? Mas, professor, Diga. o meu aqui não está deixando, não. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Não está deixando tu colocar o quê? Valores. Eu botei 2, botei 9 e não pegou, não. Peraí, tu colocou maior do que ou menor? Peraí, volta, seleciona de Botei novo. maior do que. Seleciona de novo. Vai na tua validação de dados. Tá assim, ó, número inteiro. Tá. É maior do que e 0. É maior. Ah, tá, botei menor. Aí você só podia colocar negativo. Se você deixou menor do que. Agora deu certo. E o PROC-V altera sozinho, né, professor? Isso. Aí aqui, ó, tem assim, limitador, né? Fórmula que retorna o número de valores negativos presentes na coluna quantidade atualizada a planilha estoque. Isso aqui a gente vai ver já, porque agora nós temos que mexer aqui, ó, nesse cara aqui. Planilha estoque. Vamos ver o que ele pede aqui. Essa situação dele. Isso aqui a gente vai já mexer. Vamos lá, pessoal. Total de entrada. Soma-se, ó. Fórmula que retorne o total de entrada de produtos relativo à quantidade na planilha de entrada. Então, vocês têm que fazer um soma-se que pegue, no caso, aqui é CD. Aí ele vai pegar os valores do preço de entrada, certo? Com a quantidade, não, descrição, intervalo, e depois intervalo soma preço, e aí o soma-se aqui no estoque vai retornar esse valor. Vocês conseguem desenrolar aí, pessoal? Ó, o nosso intervalo de entrada está aqui, ó, descrição. Aí aparece, ó, TB entrada, descrição. Aí eu vou colocar ponto e vírgula. Para quê? Para poder voltar lá para a planilha que eu estava, estoque. E aí eu vou indicar o meu critério. Meu critério é o CD. Aí o que já vai aparecer agora? Ó? @descrição. Ponto e vírgula. Agora eu vou lá para a planilha de entrada e o intervalo que deve ser somado é o intervalo da coluna preço. Fazendo isso, o meu soma-se fica dessa forma, pessoal. Deixa eu tirar isso centralizado para ela ficar numa linha só. Certo, galera? Ó, o que aconteceu aqui? Ó? E o soma-se que tem que ser realizado nessa coluna. Professor, Peraí. Repetir, não é isso? Isso. Vamos lá. Eu vou
Eu vou somar o total de entradas, ou basicamente a quantidade de entradas que foi feita para cada um desses produtos. Primeiro eu tenho que somar a quantidade de entradas dos CDs. E essa informação eu tenho que puxar da planilha entrada. Então, esse primeiro intervalo é o intervalo onde eu encontro os produtos organizados, certo? Então, aqui na planilha entrada, descrição de B2 a B13. Ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar o meu critério. Meu critério é CD. Por isso que aparece @descrição. Ponto e vírgula. E por último, o intervalo a ser somado são os preços que se encontram lá na planilha de entrada. Eu volto para a planilha de entrada de novo e dessa vez seleciono a coluna dos preços. Certo? Ó, a minha função vai ficar dessa forma aí. Deu para entender o que aconteceu? Prof, Oi. não seria o total de quantidades? Deixa eu ver o que ele diz aqui no comentário. Fórmula que retorna o total de entrada de produto. Pessoal, perdão. O próprio comentário diz, não é preço, aqui nesse caso é quantidade. Então, vou mudar aqui, ó. O intervalo da soma vai ser quantidade. Pronto. Agora sim. Tranquilo? Tranquilo, turma? Perdão aí pelo pequeno equívoco. Eu acho que pro total gasto é que vai ser preço. Beleza, aí nós chegamos em todos os resultados. Deu certo, pessoal? De vocês também? Deu. Deu. Beleza, agora vamos fazer o total gasto, né? Nesse caso, dessa vez, de fato, vai ser o preço. A gente pode pegar tanto o código quanto a descrição. Agora eu não lembro o que é que ele está pedindo aí. No final das contas vai dar o mesmo resultado. Mas só por desencargo de consciência, deixa eu ver aqui o que é que ele pede. A entrada de produtos relativa à quantidade é da mesma. Esse valor pode ser colocado como contábil. Para ficar mais plausível. O que vocês vão fazer agora? Total de saídas e total arrecadado com vendas vai ser a mesma coisa que foi feita aqui. Só que dessa vez, pegando a planilha saídas. Façam aí, pessoal. É tudo aqui, tem a mesma cor. É uma borracha. É a borracha
Eu sou batida, a mesma coisa. Vai lá assistir, vá. Vamos lá, pessoal. Total de saídas. É um soma-si, onde o intervalo agora a gente vai pegar aqui, ó, descrição da planilha saídas. O nosso critério é o CD e o intervalo a ser somado é o das quantidades. Fazendo isso, nós chegamos nos seguintes resultados. E o total arrecadado é um soma-si também, só que o intervalo a ser somado dessa vez vai ser o do preço. Coluna é, por isso vai ficar TB, saída, preço. E aí, galera, deu certo de vocês também, pessoal? Bateu os valores? Deu certo. Professor, me tirou uma dúvida? Eu sim. No caso desse soma-si, vamos dizer, se porventura eu, na hora, me equivocasse e invertesse os intervalos, eu colocasse primeiro quantidade e no final descrição, ele ia dar o cálculo correto ou não? Ia dar problema? Não, porque o último intervalo que você coloca é o intervalo a ser somado. Tem que ser intervalo com valores. Se for intervalo com nomes, ele não vai somar. Ah, certo. Então é fixo, né? Então é sempre o primeiro com nomes, o critério e depois o intervalo numérico, no caso, o contábil, né? A própria função já lhe dá a dica. O nome do intervalo é intervalo soma. Ah, certo. Beleza. Em lucro ou prejuízo, o que ele diz aqui? Ó? Se o total gasto com compras for maior que o total arrecadado com vendas, deve aparecer prejuízo. Caso contrário, lucro. Só que eu estou vendo aqui um negócio. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que vai dar prejuízo para tudo aqui. Vamos mexer lá na planilha de saída só para não ficar aparecendo prejuízo para tudo, porque ele gastou mais com compra do que vendas. Tudinho. Vamos lá em saídas. E vamos aumentar isso aqui, pessoal. Vamos colocar um na frente. Onde tem 3, eu vou colocar 13. Onde tem 1, eu vou colocar 11. Vamos colocar um na frente de alguns. Né? Perdão, de alguns. Porque aí vai ter que... Vamos botar um prejuízozinho também só para 20. Pronto, deixem assim, ó. 13, 11, 12, 2, 15, 4, 20, 15, 3 e 4 de novo. Pronto, aí, agora sim, a gente consegue ter uma variedade maior de resultados. Então, vocês vão fazer um se, quero que vocês façam aí, ó, onde a condição seja exatamente essa. Se o gasto com compras for maior que o gasto com vendas, então eu tive prejuízo. Se não, eu tive lucro. Professor? Oi. O Excel, ele tem... Porque eu sinto que na hora que a gente está fazendo esses cálculos mais complexos, que envolvem 2, 3, 4 planilhas, ele vai alterando o nome, né? No caso, não aparece as células e sim os intervalos, o nome das planilhas dentro das fórmulas. Me diga uma coisa, o Excel ele tem como mudar a visualização dessa função? Não. Ou não?
Não tem. A gente só consegue ver dessa forma mesmo, né? Então, quando você formata como tabela, você só consegue visualizar, você passa a visualizar as informações de outro jeito, e quando você pega dados que estão em outra planilha, vai aparecer sempre o nome da planilha, se o dado que você pegou pertence a outra planilha. Sim. Que a sensação que dá é porque, como a gente, assim, a fórmula a gente se preocupa muito com a questão da referência, né? Da célula. E como só aparece o nome do intervalo, às vezes dá a sensação, pelo menos é o que eu estou sentindo, né? A gente se sente um pouco inseguro porque acha que pode errar em alguma coisa, entendeu? Sim. Acho que é mais questão do costume mesmo. Oi? Mostra a fórmula do total de saídas aí para mim, por favor. Para melhorar ela aqui, para melhor de visualizar. Essas quantidades aí é aleatória, né, professor? De acordo com o que eu boto lá na tabela, né? É. Podemos ir para o si, pessoal? Sim. Vamos lá. Se o total de entradas, não é isso? O total arrecadado com vendas. Total gasto com vendas. Se o total gasto com compras for menor que o total gasto com vendas, deixa eu só ajeitar isso aqui, porque essa quebra de texto. Se o total gasto com compras for menor que o total gasto com vendas, então eu tive lucro ou prejuízo, pessoal? Se o que eu gastei com compra foi menor do que o que eu gastei vendendo? Lucro. Lucro? Presta atenção, presta atenção. O que você gastou comprando... Eu botei... Peraí. Se o total gasto com... Se for nessa posição o sinal, vai ser lucro primeiro. Na minha ficou o inverso. Eu estava pegando a noção do... Pronto, se o total gasto com compras for maior do que o que você vendeu, você teve um prejuízo. Né? Prejuízo, isso. Se não, você obteve um lucro. Pronto. Esse é o se. Simples, né? Esse se é bem tranquilo. Puxa para baixo. Teve mais... Bem equilibrado, né? Na realidade está ruim aqui. A loja tem que ter o mínimo de prejuízo possível. Aqui foi muito prejuízo. Foi 3, 4, 5, 2... 60% de prejuízo aí no total. Depois a gente mexe aí nos valores, mas o que vale é você entender o que está acontecendo aqui. O resultado. A quantidade atualizada deve ser a quantidade inicial mais o total de entradas menos o total de saídas. Essa é fácil, pessoal, certo? Você vai apenas atualizar os valores. Então, você tinha uma quantidade inicial de produtos. Tá aqui, ó, 50. Você vai somar com o total de entradas, que foram mais produtos que você adicionou ao estoque. E você vai subtrair com o total de saídas, que foi o que você vendeu. Deixa eu ajeitar isso aqui. Né? Fica meio estranho, mas é C2 mais D2 menos F2, no final das contas. Professor, mostra a fórmula do total arrecadado com vendas para mim, por favor.
Total arrecadado com vendas? A impressão meu aqui tá diferente, eu acho que por causa da quantidade, né? Ó, eu atualizei. Né? Certo? Ó, A atualizei. impressão ali tem 13, aí eu botei só 9, por isso que tá diferente. Atualiza tuas saídas aí. É na saída, né? Isso. Você pode falar para mim, por favor? E a quantidade? Eu tô 13, 11, Uhum. 12, 2, 15, 4, 20, 15, 3 e 4. Pronto, agora tá igual. Beleza? Beleza. Então, aqui a gente chega nos valores das quantidades dos produtos atualizados. Certo? E aí nós vamos para a situação. Se a quantidade atualizada for menor que a quantidade mínima, então o resultado que o SI deve retornar é comprar. Se a quantidade atualizada estiver entre a quantidade mínima e máxima, então o SI deve retornar normal. Se a quantidade atualizada for maior que a quantidade máxima, então a função SI deve retornar excesso. Vocês conseguem desenrolar aí, pessoal? Esse SI é o SI aninhado, o SI composto. Façam aí. Pessoal, eu fiz aqui o se é se o total de compras for maior e o total de vendas, aí o teste lógico é prejuízo ou lucro, né? Isso. E alguém já conseguiu a situação? Chegar no resultado da situação? Fazendo aí. Agora que eu tô acompanhando. Eu tava fazendo os outros, fiquei atrasado. Então, então tu já fez aí a quantidade atualizada, Davidson? Fiz sim. Pronto, então a situação tu vai fazer, tu vai falar isso aí, ó. É um SI composto, onde você tem que ter 3 resultados. Comprar, normal ou excesso. Se a quantidade atualizada dos produtos for menor do que a quantidade mínima, então você bota comprar, é como se você tivesse repor o estoque. Se a quantidade atualizada estiver entre a quantidade mínima e a quantidade máxima, então o que deve ser retornado é o resultado normal. Agora, se a quantidade atualizada for maior do que a quantidade máxima, o que deverá ser retornado é excesso.
qual é a quantidade mínima, professor? Aqui, ó. Quantidade mínima. Ah, Quantidade, tá. quantidade Massa. atualizada. Tá. Vou tentar aqui. Já vai. Vai estragar, né? Acho que não, acho que tá trancado. E aí, galera, conseguiu? Alguém conseguiu? Só consegui a primeira parte. Eu consegui. Ótimo. Então vamos lá. Primeiro, vamos seguindo a ordem que ele está colocando aqui. Vou fazer primeiro da maneira bem mais lógica. O que a gente pode fazer? Começar de baixo para cima. Se a quantidade atualizada, beleza? Corrigir que às vezes atrapalha muito a visualização. Pronto. Se a quantidade atualizada for maior que a quantidade máxima, então eu tive um excesso. Se a quantidade mínima, se a quantidade atualizada, for menor que a quantidade mínima, então, normal. Eu não preciso nem fazer o outro se, pessoal. Eu posso simplesmente colocar a próxima situação que é... Não, comprar, perdão. Se a quantidade atualizada for menor do que a quantidade mínima, comprar. E agora, se não for nem menor do que a mínima e nem maior do que a máxima, é porque está entre os dois. Vocês concordam comigo? Sim. Então, normal. Essa é uma forma de chegar no resultado, certo? Ao dar Enter aí, ó, excesso, 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 normal, não teve nenhum comprar. Ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Para comprar, a atualizada tem que ser menor que a mínima. Não tem nenhum caso onde a atualizada está menor que a mínima. Deu para entender aí, galera? A lógica? Tranquilo, né? Professor, Oi. teve até um caso de um exercício que aconteceu mais ou menos isso, esse se dentro do outro se, né? Só que eu não estava conseguindo, teve um dado, é como se ele não tivesse levando em consideração a lógica para dar um terceiro resultado. Aí, qual foi a forma que eu fiz? Eu incluí 3 Cs dentro da função, porque eu não estava conseguindo fazer dessa forma. Inclusive, eu estou até vendo um negócio aqui, ó. Quantidade atualizada menor do que mínimo. Não, porque assim, ó, vai depender de como você organiza a informação. Aqui bateu, ó. Estou verificando. Uhum. Nenhum onde a quantidade mínima é maior do que a atualizada. Por isso que não vai dar nenhum comprar. Certo? Certo. Agora, se porventura algum dado está sendo omitido, se você só tem 3 resultados
e algum dado está sendo omitido, é porque ou você vai ter que fazer 3 se, ou é porque você não organizou os testes lógicos nos 2 se corretamente. Ah, entendi. Então pode ser algum erro na hora da organização gradual da função, né? Isso. Agora Certo. sim, turma, ó, se eu quiser criar uma condição exatamente assim, ó, se a quantidade atualizada estiver entre a quantidade mínima e máxima, como é que eu faria isso? Primeiro que a minha condição teria que ser algo assim, ó, se a quantidade atualizada for entre máximo e mínimo, né, for maior do que a quantidade mínima e, ao mesmo tempo, a quantidade atualizada for maior do que mínimo e, ao mesmo tempo, menor do que máxima, significa que eu estou entre mínimo e máximo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Nesse caso, comprar. Agora, se a quantidade atualizada for para excesso, ela tem que ser maior do que máxima, então eu tenho um excesso. Se não for nenhum, oi. Em vez de comprar, não seria normal? Entre é normal, né? Entre máximo e mínimo é normal. Muito bem. Só testando aqui vocês, exato. Beleza. E se não for nenhum dos outros, aí sim eu tenho que comprar. É porque quando bota muito se para você confundir a cabeça, é fácil, viu? Opa, que deu um comprar. Não era para dar comprar, não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu coloquei menor. Ele ainda formatou a... Deixa eu ver aqui uma coisa. Se a quantidade atualizada for menor do que a quantidade mínima, acho que eu sei o que foi. Vai dar normal em tudo. É o E mesmo. Só que eu quero fazer isso em um lugar que ele não puxe. Vou levar isso para cá. Aí ele não vai puxar quando eu... Tá, vamos ver porque que deu comprar aqui. Quantidade atualizada maior que máxima. Não, maior do que mínima. E, ao mesmo tempo, menor do que a máxima. Ah, entendi. Entendi. Peraí. Eu vou inverter isso aqui. Se a quantidade atualizada... Deixa eu só tirar essa... Corrigir esse meu E aqui. Se... Pronto. Se a quantidade atualizada for menor do que a máxima e maior do que a mínima. Acho que o E ele não agrega a informação de forma adequada, a menos que eu jogue o E lá na frente. Nesse caso aqui, o E ele não entende, porque ele vai jogar automaticamente a primeira condição para tudo. Então, Foi como aconteceu comigo em um exercício. Eu fui usar desse jeito que o senhor fez. Colocou uma si e depois botei primeiro uma si, depois a si. E ele no segundo teste lógico, do segundo para o terceiro, ele não validou o último. É porque quando você usa o E, você está dizendo que pelo menos uma das duas tem que ser aceita. Né? Então, nesse caso aqui, fica inviável você usar o E, porque aí você teria que usar o E no final.
E aí você teria que fazer 3 se e a função ficaria enorme. Foge totalmente a regra de deixar mais prática, como essa daqui. Essa aqui é muito mais prática. Então não tem muito sentido você usar o E aqui nesse caso, não. A gente vai ver um exemplo que casa com o E, que fica mais... ele realmente facilita. Nesse caso aqui ele não vai facilitar, não. Ele vai deixar menos prático o nosso processo. Então, pessoal, todos conseguiram preencher estoque tranquilamente, não conseguiram? Que deu certo. Certo. Agora, o que vocês vão fazer? Como eu falei para vocês, essa é uma planilha que nós não vamos concluir ela hoje. Nós vamos concluir ela na segunda-feira. O que nós vamos adicionar a ela? A gente vai criar como se fossem uns botões de controle, como se eu clico no botão, ele me leva para outro local, e aí a gente vai ocultar isso daqui, para não aparecer os nomes as identificações das colunas, não aparecer os números das linhas, não aparecer os nomes das planilhas, porque a gente vai se movimentar através de botões com links. O que eu quero que vocês façam aqui para a gente finalizar hoje, pessoal? Vocês vão realizar o PROC-V aqui, para retornar. Vocês vão fazer uma validação de dado para o código se essas informações aqui, do PC1 ao PC10. E aí, o que ele deve retornar? Ele deve retornar essas informações aqui, Tudo de estoque, certo? Qual é o produto? Vai pegar do estoque, da coluna descrição. Qual é a quantidade em estoque? Ele vai pegar aqui da quantidade atualizada, certo? É a quantidade de estoque atualizada. E qual é a situação? Ele vai pegar aqui, do finalzinho da situação. Tranquilo? Então, é PROC-V na pesquisa, PROC-V nessas 3 células, pegando informações da planilha estoque e uma validação de dados aqui, onde tem validação escrito. Tranquilo, pessoal? Beleza. Dá para desenrolar? Então, a gente vai fazer assim, aqui eu vou deixar por conta de vocês. Restou alguma dúvida do que foi feito nessas outras planilhas, turma? Todo mundo conseguiu preencher elas adequadamente, tranquilamente? Sim. Sim. Então, essa daqui eu vou deixar com vocês, certo? Aí, no caso, a gente pode estar encerrando por hoje. Amanhã, certo? Ou até mesmo hoje ainda, ou no fim de semana, se vocês não estiverem conseguindo fazer isso aqui, entrem em contato comigo. E aí, na segunda-feira, a gente corrige. Quem tiver feito, a gente corrige para ver se bateu com o que vocês fizeram. E aí a gente vai concluir, transformar isso daqui como se fosse um sistema. Uma tabela de consulta mesmo. Tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Tranquilo. Então, hoje a gente pode encerrar, certo? Boa noite aí para todos vocês. E até segunda-feira no mesmo horário. Boa noite. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Boa noite. Tá.